Mais uma vez, estou aqui com o meu caríssimo amigo Wagner, um santo. Tá de sacanagem, né, Sérgio? Essas coisas têm que ser faladas. Eu estudei 4 anos de grafologia, parei quando meu professor morreu, mas ele deu tempo dele analisar a letra dele. Foi a única letra de santo que apareceu. Fizemos 4.000, não sei quanto, ficamos em 4 anos. Então, todo dia fazíamos. Eita, o careta, olha aí. O santo, não é só santo, tem muito mais. Nada, se você conhecesse meus defeitos todos, você não ia falar todo isso. Todo mundo tem, mas vai fazer o quê? Estamos aqui para melhorar. Ontem eu estava com uma pessoa querida tomando um café sentado num barzinho, à tarde. E não sei por que razão me veio o John Lennon na cabeça. Foi muito forte, como se tivesse mandado um tapa na cara, para acordar. E veio a música que às vezes a gente esquece, né? Infelizmente, mas teríamos que até que estudar essa música. A música chama Imagine. Quase todo mundo deve ter ouvido. É de 1971, quando os Beatles já tinham, infelizmente, separado um do outro, mas ficou um legado maravilhoso. E essa música, gente, não é a Bíblia, né? Mas está tudo lá. Todo parágrafo, cada palavra tem um sentido profundo. E no fim, sabe como termina? Que sejamos todos um. Você acredita? Né? Além de falar sobre viver o presente, além de falar sobre a paz, que não há necessidade de gente passar fome, não há necessidade de gente sofrer, não há necessidade de a gente ter posse. Né? Então, é realmente algo... deveríamos, se vocês não viram, eu vou colocar no site de novo, vamos lá colocar traduzida a música, tem um monte de música também no YouTube, dá para escolher, você entende? E agora está com você, que está com uma surpresa aí, pelo jeito. Bom, olá amigos, muito legal, a gente está gravando um novo programa aqui. A gente podia fazer o seguinte, Jefferson. O Jefferson é o nosso mentor espiritual ali atrás das câmeras. O Jefferson tem um trabalho de produzir os programas, editar e subir lá no canal do YouTube. A gente poderia pegar uma versão da Imagine com a tradução e você colocar o link. No YouTube deve ter, eu vou procurar depois, eu passo para você. Você pode botar depois os links, ou de uma ou duas, 2 endereços pelo menos, para que fale da Imagine com tradução ou com canção, porque é um clássico. Eu posso te mandar o que tem a melhor tradução. Então, eu fui procurar. Já manda hoje para ele. Tá bom. Aí a gente coloca junto, tá bom? Outra coisa, antes da gente começar, Sérgio estava me falando do número de acessos no Somos Todos Um. E aí ele estava meio tímido de contar, e eu e o Jefferson falamos, não, você conta, porque é legal para as pessoas que entram no site ter uma noção do acesso, um número grande de acesso que o Somos Todos Um consegue. Eu muitas vezes nas minhas viagens pelo país, para palestras, cursos e congressos, aí eu encontro gente que fala assim, olha, eu vejo sua coluna lá no Somos Todos Um, manda um abraço para o Sérgio Scabia. Gente de vários lugares do país, Sérgio. Então, é o maior portal da internet de temas alternativos e espiritualistas em geral. É o maior há muitos anos, está desde 2000, 2000. Né? Desde 2000, está há 17 anos no ar, com um acesso enorme, tem ajudado muita gente ao longo dos anos. Então, eu queria que você passasse, antes da gente iniciar propriamente dito o programa, passa esses dados aí para o pessoal, então, é legal passar isso. Então, eu peguei antes de sair de casa. Por que eu peguei? Vamos ver como é que está esse negócio, porque normalmente é sempre bom. Então, do dia 2 de abril ao dia 2 de maio, que seria ontem, isso. Terminou, foram 2.893.906 acessos. Isso é editado pelo Google Analytics. 2.893.000, gente, de acessos no site em um mês. Então, cada pessoa fica 9 minutos no site. É a Ele média. fica lendo, fica fazendo interativo. Os visitantes únicos, que chamam-se users, unique visitors,
foram 1.935.787. São pessoas com o e-mail, não é, repete, é o único visitante. Não é o acesso aleatório, é o pessoal que está sempre entrando lá com frequência. E as páginas abertas foram 11.361.664. Então, 11 milhões de páginas que foram em 30 dias. Mês. 30 dias foram abertas. Eu calculo 30 dias. Então, estamos precisando de um patrocinador também. É impressionante o acesso. Gente, é muito complicado. Não sei se é a situação do país também, que somente fala um pessimismo, um grande número de desempregados, infelizmente, né? Mas nós precisamos de oxigênio também. Seria legal, né? Pessoal que tem sei lá, agência de propaganda, empresários, pessoas que querem divulgar alguma coisa dentro da linha do site. Exatamente. Seria muito legal, porque ajudaria o site, além de ser um trabalho profissional também, né? Se ajudaria também, porque a espiritualidade está em completa evolução. Não estamos mais na idade da igreja, como é que chamava a memória? Então, a Inquisição funcionou. Não estamos mais na Inquisição, estamos finalmente com liberdade de falar. Ontem foi o dia da liberdade de imprensa. Que bom. E hoje que seja um outro dia bom, próspero para todos. A imprensa livre é democracia, né? E a gente tem que remontar também ao finalzinho do século XVI ali, o Gutenberg, surgimento da imprensa, né? Uma época de renovação na Europa, saindo da Idade Média, finalzinho do século XVI. Sim. A gente tem ali as grandes descobertas marítimas, a descoberta das Américas, finalzinho do século XVI, as caravelas, bússola, astrolábio, o uso da pólvora que os chineses usavam há muito tempo no Oriente, que os árabes trouxeram para a Europa, e daí, infelizmente, foram desenvolvidas armas de fogo, com as quais os europeus submeteram as populações indígenas das Américas. E depois, no século XVI, eu falei errado, finalzinho do século XV, né? 1492 a América, ali o Gutenberg também chegando com a imprensa. O Gutenberg também foi em 1400. E no século XVI já, todo o movimento é renascentista, né? Sim. Fantástico, uma plede de grandes espíritos se encaixou ali na Europa, por um período, Leonardo da Vinci, Kepler, Copérnico, Galileu Galilei, esse pessoal todo ali, fantástico, século XVI e XVII, deram uma arejada. Mas o Gutenberg... Teve um que foi queimado, o Giordano Bruno, né? E a imprensa com o Gutenberg aí, surgindo com tudo isso aí, bem legal, tá bom? Bom, podemos começar, Sérgio? Gente, como sempre, trazendo dicas de livros, né, que a gente vai lendo, dicas positivas, né? Hoje... até, por incrível que pareça, a população aumentou bastante, mas não aumentou muito a quantidade de leitores de livros. Principalmente no Brasil, as pessoas leem muito pouco. Então, quando sai algum livro legal, ou eu tenho contato com um livro legal, é bom divulgar a nível de autoconhecimento geral. Esse aqui é um livro sobre EQM, experiência de quase morte. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, o médico vem e consegue reanimar o metabolismo antes que o cérebro morra. Em alguns casos, pessoas narram experiências fora do corpo. Isso aí já é clássico. Eventualmente nós vamos fazer um programa sobre isso lá no Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que é o outro programa que a gente tem no canal do YouTube. Mas eu quero dar dica hoje de um livro que já vem vendendo bastante, já há uns 3, 4 anos, que é o livro Uma Prova do Céu. A jornada de um neurocirurgião à vida após a morte, do Dr. Eben Alexander III, tá? Uma Prova do Céu, da editora Sextante, Dr. Eben Alexander III. O que acontece? Ele médico, ele próprio teve uma parada cardíaca, teve uma experiência fora do corpo durante a parada. Quando ele volta, isso faz ele mudar os parâmetros de uma vida inteira. Ele que antes era um cirurgião cético, que usava aqueles argumentos de que quando o coração para, o cérebro produz algum tipo de química que causa alucinação. Ele achava isso. Depois que ele passou por uma experiência dessa,
ele voltou, conta a experiência aqui no livro, e ele vai desmontando essa falácia que muitos médicos materialistas colocam sobre essa química cerebral. Ele desmonta como médico tudo isso e explica tecnicamente como é que o lance rola e endossa a saída do corpo aqui na questão das EQMs. Então, gente, Uma Prova do Céu, Dr. Heber Alexander III, já tem uma continuação do livro, mas não chega nem aos pés desse primeiro aqui, que é um clássico, e eu recomendo principalmente os anexos aqui no final, aonde ele combate as teorias de outros médicos negando a EQM, e ele desmonta esses argumentos com inteligência, ele mesmo médico, ex-cético, passando por uma experiência dessa. Vale a pena dar uma olhada, quem está pesquisando saídas do corpo, EQMs e a questão da imortalidade da consciência em geral. Esse livro, gente, está vendendo muito, é best-seller nos Estados Unidos e aqui no Brasil está vendendo bastante também, tá bom? Bom, a outra coisa é o seguinte, eu cheguei aqui hoje e falei para o Sérgio, eu trouxe um livro para indicar, ele não é tanto da temática do programa, mas está atrelado com uma mensagem que eu recebi. E o Sérgio falou, que livro é esse? Eu falei assim, a biografia do George Harrison, Here Comes the Sun, do Joshua M. Green, da editora Religare. Esse livro vocês encontram em qualquer livraria grande. Here Comes the Sun, o nome de uma das músicas que o George Harrison fez, né, na época dos Beatles ainda, e aqui conta a história da vida dele. Um livro delicioso de ler. Quem gosta de Beatles vai gostar muito desse livro. Você leu esse livro? Não, acabei de pegar. Acabei de pegar, mas o pouco que eu folhei aqui já me deixou aqui aguçado. Não sei onde ele acha tempo. Vou viajar. Manda 3 testes por noite. Eu vou viajar agora para um congresso em Porto Alegre e um curso, uma palestra em Caxias do Sul. Vou levar na bagagem para ler. Devo ler esse livro lá. Bom, aí o Sérgio falou, poxa, Wagner, ontem eu estava falando do John Lennon, do Imagine, dos Beatles, e aí você traz hoje um lance do George Harrison. Gente, o que acontece? Tá? Bom, passei a dica dos 2 livros. Em dezembro do ano passado, houve uma apresentação do Áureo Corrá, grande músico New Age do país, com mais de 30 CDs lançados. O Jefferson estava aqui com a esposa dele, a Vivi, aqui assistindo, o Sérgio que não estava. E o Áureo Corrá é grande amigo meu há muitos anos, ele vem sempre aqui às quartas-feiras e sextas aqui no IPPB, canta os mantras com as turmas também, faz milagre, além do trabalho curativo dele com a música New Age. Então, durante a apresentação do Áureo, como sempre ocorre, quando eu estou junto com o Áureo em alguma apresentação dele, e nós já fizemos vários eventos juntos, eu acabo recebendo alguma mensagem espiritualmente, ou eu mesmo escrevo alguma. Se apresentou um espírito que se chamava The Doctor, quer dizer, o doutor. Ele usa essa expressão em inglês. Valentino Rossi. Aí, no finalzinho da apresentação, eu falei, Áureo, eu recebi uma mensagem aqui de um espírito chamado The Doctor. Eu posso ler para a plateia? E o Áureo falou, poxa, esse cara é o cara que estudou, porque eu estudei cítara com ele na Índia, está desencarnado usando, e ele falava, eu sou The Doctor, ele adorava Beatles. Olha que coisa incrível, né? E aí, eu quero compartilhar com vocês a mensagem do The Doctor, que fala do George Harrison, fala dos Beatles. Aí, assim que eu acabar de ler essa mensagem para vocês, eu quero que o Sérgio comente em cima, e logo após os comentários dele, eu quero passar uma outra mensagem que eu recebi aqui no IPPB, durante uma reunião, e em que se apresentou um espírito também ligado à coisa da Índia, e falou do Krishna, falou do George Harrison, e eu quero passar para vocês, e depois eu vou passar para o Jefferson alguns links de alguns textos relativos ao George Harrison e ao Gandhi, que eu escrevi, uns 3 ou 4, você deixa um endereço só e você pode botar os 4, aí você vê o que é melhor depois. Então, Sérgio, eu posso ler para eles aqui? Claro. Gente, eu sei que às vezes é um pouco chato, um cara fica lendo e você assistindo, mas é a forma que eu tenho de passar a mensagem. Vejam, está no rascunho, eu nem passei a limpo ainda, senão a gente mandaria para vocês, mas depois a gente pode até ver. Mas dá para digitalizar. Eu vou depois digitar. De repente eu mesmo faço. Talvez no próximo programa, não posso prometer, o Áureo Corrá vem aqui com a gente vai bater um papo com ele aqui também. Muito bom. Então, quero ler para vocês, é uma mensagem de um espírito ligado à tradição da Índia. Esse espírito ligado ao Áureo Corrá eu não conhecia, não sabia dessa história. O Áureo Corrá aprendeu cítara com ele, e esse cara, na década de 60, quando os Beatles viajaram para o Oriente, ficaram um tempo lá, ele estava lá também junto. Né? É que o pseudônimo The Doctor é uma forma dele não querer identificar ele em relação à família e tal, e o Áureo também prefere manter o doutor.
The Doctor, em inglês. Mas isso aqui é espetacular. E durante a apresentação do áudio, a gente sentiu uma energia descer assim, maravilhosa, gente. E aí esse espírito foi me passando, eu fui escrevendo ali em loco. E o Sérgio não viu isso ainda. O Jefferson estava aqui no dia, viu eu ler para a plateia. E agora nós estamos abrindo isso. Foi em dezembro de 2016. E aí, como eu trouxe o livro do George Harrison para dar a dica, eu achei legal trazer esse texto que fala um pouquinho dele e depois a gente vai ver o outro. E aí que legal que o Sérgio gosta de Beatles também, vai ficar muito legal, tá bom? Vamos lá. No contexto da apresentação, o Espírito está dando a mensagem para as pessoas que estavam ali, foi escrito: quando vocês fecham os olhos e afrouxam o torniquete psíquico que prende suas mentes no mundo comum, os seus corações voam nas asas da música visionária, pois ela tem o poder de fazer o espírito reencarnado na matéria relembrar-se das paragens extrafísicas. Quando vocês fecham os olhos e se soltam, os seus corações veem miríades de estrelas. Então, os espíritos de luz descem e tocam sutilmente em seus chakras. Eles trazem a música das esferas em nome de um bem maior. Eles são filhos de Shiva e se deslocam por entre os planos, sempre espargindo luz a favor de todos os seres. Eles inspiraram Gandhi e os Beatles. E hoje eles estão aqui, inspirando esse colóquio musical em seus corações. O amor está no ar, viajando junto com a música. Meus queridos, não se admirem com o fato de que vocês são estrelas na carne, galgando os primeiros passos nas pistas siderais. Enquanto vocês escutam a bela música, os filhos de Shiva estão trazendo o fogo estelar sobre suas cabeças. Portanto, não se admirem com os efeitos dos eflúvios celestes em seus sentimentos. Há um sol de amor aqui, evocado pela força da música. Meus queridos, vocês também gostam de Jesus? Então saibam que os espíritos de luz também o amam. Assim como Gandhi amava Arama e George Harrison amava a Krishna. Os filhos de Shiva tanto inspiraram a Gandhi como aos Beatles, e acima de todos eles, um sol de amor. Essa é a mesma inspiração que desce através da música em seus corações, aqui e agora, por obra do grande concertista cósmico. Não se admirem, meus queridos, não se admirem. Apenas deixem a música tocá-los e soltem os seus corações e voem, voem, voem. Assinado The Doctor, dia 16 de dezembro de 2016, Sérgio. 16, 12, 16. Tem aí, final do ano passado. 9, 3 não. Quando ele fala filhos de Shiva, é um grupo de mentores espirituais que opera dentro da tradição da egrégora das coisas, dos ensinamentos da Índia clássica, né? E ele, nessa mensagem, diz que esses seres inspiraram os Beatles quando estavam lá, o The Doctor quando estava encarnado. Claramente, não tem jeito. Quando eu li isso aqui, o Áureo, na hora, ficou emocionado, porque eu não sabia. Eu não sabia nada sobre esse espírito. O Áureo estudou com ele. O Áureo ficou na Índia há 5 anos. Na década de 70, estudou com esse cara, Cítara. E aí o cara me aparece aqui, eu não sabia de nada, e me passa essa mensagem durante a apresentação do show do Áureo. Fala do George Harrison, que amava Krishna, e do Gandhi, que amava Rama. Olha que legal. Aconteceu alguma coisa muito boa durante esse show? Foi, assim, a gente sentiu uma energia caindo, o Jefferson estava junto, descendo assim um orvalho celeste sobre a gente na hora. Uma coisa muito bonita. Que bom. Foi assim, emocionante, Sérgio, na hora, né? E aí pela primeira vez nós estamos abrindo isso, está no rascunho, eu nem digitei ainda, porque eu escrevo muito, nem sempre consigo tempo de digitar. Mas depois que eu digitar isso aqui, pessoal, eu vou viajar amanhã cedinho para Caxias do Sul e Porto Alegre. Muito forte, porque o tom da tua voz, aquilo que você... É de coração, é de alma, não é uma coisa técnica. Não é a mesma coisa do que ler um... Eu vou viajar amanhã para Caxias do Sul e Porto Alegre, e durante a viagem eu vou digitar, e aí na semana que vem eu passo para você, ô Jefferson, aí você coloca o link para esse texto que novinho. Aí você põe o link, faz favor, tá? Quando você vai fazer isso aí? Esses dias agora, na viagem eu faço. Tá. Eu vou ter algum tempo lá durante o dia. Eu então vai para a semana que vem. Tá? Porque já tem 2 lá. Mas até lá, até a gravação ir no ar, dá tempo da gente já
colocá-la direitinho. Ótimo. Legal? Maravilhoso. Bom, e agora eu posso passar outra, Sérgio? Hoje o programa a gente está fazendo um pouquinho diferente, que é uma forma da gente compartilhar esses tesouros espirituais que a gente recebe. Muitos deles lá pelo site do IPPB a gente publica lá, também no Facebook do IPPB, tá? Mas é legal aqui, vocês estão pegando material que, caderno cheio de coisas, eu escrevo no ônibus, no metrô, no avião, eu escrevo em qualquer lugar, no banheiro, a hora que dá, às vezes eu escrevo por mim mesmo, outras coisas eu recebo. Dirigindo, né? Não, nem posso dirigir, não tem como. Mas, e agora, gente, tem 2 semanas, estávamos aqui com um grupo de estudos aqui do IPPB, que se reúne todas as quartas de noite, às 20 horas, é um grupo com 120 pessoas que estuda comigo durante o ano inteiro, todas as quartas, experiências fora do corpo, chakras, mediunidade, aura, a questão da imortalidade da consciência e tantos outros temas correlacionados com os estudos espirituais de forma aberta e universalista. Então, como estamos juntos toda quarta-feira, é possível fazer uma prática com a turma, um estudo ali, porque nós temos todas as quartas. O Auro Corrá também vem de quarta e no final canta os mantras aqui com a gente, com a turma toda junto. É muito legal. Então, eu estava esperando o pessoal chegar, estava sentado, quando de repente eu vi 2 espíritos, tá? Eu não vou citar o nome dos 2 para evitar ser ler uma tolice. Claro. Ambos espíritos hindus, ligados à tradição da Índia, né? Como eu recebo também de chineses, de egípcios, sabe, de brasileiro desencarnado. O mundo espiritual não tem fronteira e eu, graças a Deus, não estou preso em área nenhuma, eu estou com a mente aberta, o que for da luz eu recebo e compartilho. Não importa a linha, não importa, eu não estou ligado à linha, isso, aquilo, porque eu acho que o mundo espiritual, ele é unidade, Sérgio. Não é à toa que o site chama Somos Todos Um. A divisão se faz aqui embaixo, com doutrinas, culturas e coisas que separam os homens. E eu não considero brasileiro, hindu, americano, europeu. Nós falamos da raça humana. Todos espíritos reencarnados aqui na Terra, todos nós somos a raça da luz. Exatamente. Centelhas vitais do mesmo todo. A cor da pele da gente não faz diferença nenhuma. A cor da pele ser branca, negra, amarela ou vermelha, isso é uma tolice. Para a gente que estuda todos esses temas, qualquer referência a diferenciação por cor de pele de alguém é abominável. Diferença por questão religiosa, porque o outro é de outra religião ou cultura, abominável. É questão de diferença sexual, abominável. Qualquer forma de agressão ao outro por causa da opção diferente do outro de ser. E num planeta com 7 bilhões de pessoas e culturas diferentes, não dá para que a pessoa querer que tudo seja do jeito dela ou da linha que ela gosta mais. Porque de repente tem outras pessoas seguindo outras linhas e que chegam ao mesmo resultado, por outras vias e outras culturas. Então é importante mente aberta e universalismo. E é assim que nós trabalhamos, eu, Sérgio, Jefferson, com a parte espiritual, graças a Deus, de forma aberta e respeitando cada linha e cada pessoa que gosta da sua linha. O que eu estou falando é o entendimento de que outras pessoas caminham em outras linhas espirituais e pode chegar ao mesmo sucesso que você na sua por outras vias e pensando de forma diferente. O lance todo é aquela linha espiritual que você gosta, faz você crescer, desperta a sua consciência, faz você ser produtivo em relação ao próximo, aumenta a sua autoestima, deixa a sua aura linda e brilhante, te faz irradiar luz a favor de todos, quebra os seus preconceitos, liberta a sua consciência. E te torna positivo e mais paciente com os que sabem menos ou que estão em outra área. Isso é que é importante, não me importa qual linha que seja. Se tem essas características, está fazendo você crescer e fazendo você respeitar o próximo, que é uma coisa básica para qualquer um de nós nesse estudo. É a única solução, não há outras, né? Evoluir pelo amor. Talvez a gente tenha uma deficiência de amor ou tenha recebido pouco, mas de alguma maneira não há outro caminho a não ser desenvolver a consciência, crescer. E pragmatismo é quando está em resultado, quando a pessoa consegue por um canal ou por outro um resultado. Esse resultado soma a outro resultado, esse resultado depois é espalhado, é aberto aos outros. Então, não é à toa que o site chama Somos Todos Um. Imagina, a gente aqui no Somos Todos Um. Imagina se a gente
abordaria qualquer coisa pelo viés do preconceito ou alguma coisa. Somos todos um, e eu avanço até mais. Eu tenho alguns amigos que são materialistas, Sérgio, são amigos com caráter que eu prezo, alguns deles de infância. Eu não tento doutrinar nenhum deles, eles não acreditam em nada do que eu falo, que eu capto espiritualmente, mas eles prezam a mim pelo caráter e eu a eles pela amizade. Então nós temos pontos em comum, que é o caráter bom e gostar de estar perto um do outro. Então o que a gente faz? A gente evita de falar o contraponto do outro, que você é o materialista, eu sou espiritualista. A gente não precisa degladiar nessa parte. A gente vamos ver os pontos em comum de característica boa, somos amigos, vamos caminhar em frente. Então até mesmo alguém que caminha numa outra área e que esteja cético por algum motivo dela, se essa pessoa faz o bem, se ela é ótima de caráter, é isso que interessa, porque mais vale um materialista de caráter bom e que faz algo bom, do que um estudante espiritual que não faz nada e seja preconceituoso. O que vale sempre é o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, né, Sérgio? Tudo tem o seu tempo, né? Então a gente tem que ter paciência também. Eu mesmo era absolutamente ateu, não tinha religião nenhuma e não acreditava em nada. Era materialista, exatamente, tudo igual. Imagina, eu agora estou vivendo uma vida espiritual, inclusive, sabe, sem enganar ninguém, uma vida simples, simplicidade, compaixão, humildade, essas coisas são essenciais. E cada um chegará no momento que vai atravessar também a rua, né? Abre o farol e libera ele também. Bom, vamos lá. Gente, 2 espíritos hindus, um deles me passou isso aqui, e é claro, eu não vou falar quem é aqui, mas quando o Jefferson depois botar os links tirados lá, esses textos que falam do George Harrison e do Krishna e do Gandhi, as pessoas vão identificar, mas eu não vou falar nada, não confirmo nem desconfirmo nada. Ficar aí pela pista de cada um, não é por esoterismo, não, é só para evitar qualquer celeuma. O importante sempre é o conteúdo da informação, não é importante a autoria de quem passou, né? O conteúdo, nem a forma, o importante é o conteúdo, a qualidade da imagem. Depois eu vou passar os links pro Jefferson, ele vai bolar um jeito de vocês clicarem e verem. Esses textos estão publicados no meu livro Na Luz de Krishna, que inclusive está esgotado, só acha em sebo. Eu vou tirar esses textos, mandar pro Jefferson, e ele vai bolar um link, você clica em cima e abre os textos na descrição do vídeo embaixo, tá bom? Então vamos lá, ele passou muitas coisas, eu não vou passar tudo, mas aquilo que é essencial aqui para o programa. Num dos textos, eu digo que ele era borboleta de Krishna. Um desses dois fala assim, olha, ele era borboleta de Krishna. E ele comenta sobre isso aqui, sobre isso que eu publiquei num dos livros. Vamos lá. Só o alto é que sabe sobre os caminhos de cada um, Sérgio. Pela visão deles, só o todo, o supremo, o absoluto, o grande arquiteto do universo, o grande espírito, Deus, é que sabe o que se passa dentro do coração de cada um e pode mensurar o nível de consciência de cada um, a espiritualidade e o caráter de cada um. Aqui embaixo na Terra, nenhum de nós, 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, tem condição de mensurar o desenvolvimento espiritual do outro, coisa que só o Eterno consegue. Vamos lá. Fazer o bem refrigera o coração. Eu adorei a expressão refrigera o coração. Deixa o coração, sabe, num frescor, aliviado, você fez alguma coisa legal. O despertar da consciência é coisa de foro íntimo de cada um. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte, o despertar da consciência de alguém não faz barulho. O Siddhartha Gautama, 500 anos antes de Cristo, estava embaixo da árvore Bo. E ali ele alcançou aquele estado que o hindu chama de Buddhi, que é um estado de iluminação ou de inteligência superior, e aí passaram a chamá-lo de O Buda. Buda não é um nome de um cara, é uma expressão que você usa para que alcançou a condição de Buddhi, de elevação. Então Siddhartha Gautama alcançou o estado de Buddhi, passaram a nominá-lo de O Buda, né? Então, na hora que o Siddhartha Gautama torna-se o Buda, ninguém no mundo soube, porque a eclosão da luz é silenciosa. O despertar da consciência não faz barulho. Hoje, se alguém estiver despertando uma condição igual a do Buda, que TV que vai lá entrevistar? Ninguém sabe, é silenciosa, é aqui. Então, vou repetir, o despertar da consciência é coisa do foro íntimo de cada um. Gratidão é estado de consciência, Sérgio. É uma das... Isso é básico, gente, gratidão. E é muito fácil a gente agradecer um dia auspicioso e coisas boas rolando. Difícil é a gratidão num dia difícil, com coisas amargas acontecendo
no nosso viver, e mesmo assim você agradece o dom da vida, sabendo que extrai da experiência amarga lições de alta sabedoria, se você souber transformar a coisa amarga em lição. Então, o legal mesmo, o agradecimento que vale, é no dia difícil, não é no dia feliz. E eu sempre também comento que estudantes espirituais, eles não são mensurados na hora de uma reunião, onde está tudo apoiando. É no dia a dia, na hora de uma traição, é num aperto, é na hora de uma perda, que você vai ver o valor real de como aquele espiritualista encara as coisas. Porque numa reunião, tem todo o suporte dos mentores espirituais, o conjunto das pessoas trabalhando, a pessoa, mas vamos ver ela individualmente, no momento de solidão, ou nas tarefas do dia a dia, ou nas provas do dia a dia, porque o templo espiritual e iniciático hoje é o mundo externo, não é mais a pirâmide do Egito ou a caverna do Himalaia, é você no mundo com milhões de outras pessoas convivendo na mesma cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, cidades grandes do mundo. Então é importante gratidão como estado de consciência. Os nomes dos avatares são sagrados e portam poderosas vibrações. Portanto, pensar em Krishna, Rama ou Jesus, tanto faz. O importante é o amor que se sente ao pensar neles. A expressão avatares do sânscrito, emissários divinos, na visão hindu, Vishnu tem vários avatares, Krishna, Rama, Shiva, vários avatares, Babaji, por exemplo, e grandes yogis, Brahma, os avatares, Vyasa, Valmiki e grandes mestres da tradição da Índia. Então, avatares, os maiores quais são? Krishna, Rama, Jesus, Buda, que aqui, na visão desses dois espíritos, tanto faz você pensar em qualquer um deles, porque todos eles representam essa luz que nós estamos buscando a percepção maior e a fusão com ela. O importante é o amor que a gente coloca ao pensar nesses grandes caras que desceram para deixar lições de sabedoria aqui para a gente. O excesso de bebidas alcoólicas prejudica em muito a sensibilidade espiritual. Isso é claro, o Sérgio? Beber demais para um médium, um curador, um sensitivo, um estudante espiritual, é complicado. Agora, nada contra a pessoa tomar uma cerveja, um copo de vinho. Está se falando aqui da exacerbação no hábito de consumir o álcool, não no prazer de socialmente, com equilíbrio e bom senso, você tomar uma coisa e não dirigir depois, por exemplo, por bom senso, ou você se limitar, tem um limite certo para não ultrapassar o bom senso. Agora imagina, Sérgio, uma pessoa trabalha a semana inteira, vamos supor um praticante de meditação, trabalha durante o dia numa empresa e à noite ele pratica seus estudos para melhorar a lucidez. No sábado ele sai e enche a cara e derruba a lucidez inteira que ele desenvolveu na semana inteira. Não bate. Agora ele pode sair no sábado, tomar um chopp com os amigos, por que não? Ou tomar um copo de vinho ali no almoço, ou receber os amigos, pode comer uma pizza e tomar um vinho dentro do equilíbrio sem ultrapassar o limite. Então, aqui a informação deles é que o excesso de bebida alcoólica diminui a sensibilidade das pessoas e atrapalha qualquer desenvolvimento espiritual. E outra coisa, só para não parecer que eu estou falando algo a meu favor, eu cresci no Rio de Janeiro, eu estou desde 1991 em São Paulo. E eu sempre tomei chopp no Rio de Janeiro, eu adoro uma cervejinha gelada, principalmente aquela original, levíssima, E aí, quando foi em 91, numa das saídas do corpo, um dos mentores que trabalha comigo falou assim: nós estamos mexendo um pouquinho na tua sensibilidade fora do corpo, vai aumentar a sua sensibilidade aí embaixo na terra para você escrever mais, vamos ampliar um pouquinho. Agora você vai perceber que você vai ficar intolerante a algo por essa hipersensibilidade. Mexeram nos ajustes. E eu que adoro uma cerveja, e um vinho, não pude consumir mais porque eu fico mal, fico 3, 4 dias mal, me embaça a sensibilidade, eu fico um lixo. Então eu parei de tomar um chopp, eu tomar um copo de vinho, não para ficar bêbado, nunca fiquei. Era assim, socialmente no Rio, um calor danado, eu tomava um chopp, tomava um vinho em casa, normal. Como o Sérgio também gosta, O Sérgio faz um bacalhau, aliás, que olha, meu Deus. Mas ontem e hoje não tomei cerveja. É um bacalhau dos deuses. Bom, e aí eu parei, eu não consigo consumir um floral com álcool, um pouquinho de álcool dali já me deixa detonado. Então eu estou falando disso, eu mesmo não consumo álcool, então não estou falando algo a meu favor aqui, que o excesso de bebida, mas eu
Gosto, eu não consumo porque eu não posso, não é questão de evolução nem nada. Se eu pudesse sair daqui do programa e tomar um chopp com o Sérgio, meu Deus, que saudade, eu tomaria, mas eu não posso devido à sensibilidade. Que você é valioso demais, precioso demais. E aí esse alerta aqui, para quem está bebendo demais, é muito legal por parte deles, né? Leva a coisa com equilíbrio, não exagera, não precisa ficar também abstêmio, mas evita exagero, né? Seria legal. Bom, isso aqui é importante, Sérgio. Grupo espiritual não é cadeia e os seus condutores não são feitores da vida alheia. Gente, isso acontece em todos os grupos. Às vezes tem dirigente de um grupo, diretor, ou gente que coordena, que vira um verdadeiro feitor dos outros e dá palpite até na vida particular das pessoas. Isso é absurdo. Aqui, com as pessoas que frequentam o nosso grupo de estudo, eu não dou palpite na vida de ninguém. Me interessa que as pessoas durante a aula estejam lúcidas, prestando atenção e que eu possa compartilhar o melhor com ela. Agora lá fora, se ela teve atividade sexual ou não, não me importa. Se ela come carne ou é vegetariana, não me importa. Me importa o caráter dela e a consciência, e que ela esteja bem enquanto está estudando e que ela leve esse bem para a vida dela. Agora, como ela gosta de fazer ou não fazer, isso é problema dela. Se ela casou ou separou, as pessoas têm direito à sua privacidade. E em grupos espirituais ninguém pode ficar julgando você se você fez isso ou aquilo, e cada um que seja responsável por aquilo que pensa, sente e faz, que causa gera efeito. Então eu acho que tem que haver liberdade dentro de grupos espirituais, embora tenha que ser respeitada as regras da casa que as pessoas frequentam, é claro, para não virar bagunça. Não é isso que está sendo dito aqui não, é dirigente de grupo, ou pessoas que amassam os outros por ego, se metem na vida alheia, querem controlar a vida particular da pessoa. Isto é um absurdo. Vamos lá. Está indo para trás. Corações irmanados no mesmo amor e consciência é o que faz a alma de um grupo. Achei fantástico isso aqui. O plano espiritual não é perto nem longe. Perto ou longe são as limitações do homem terrestre, no sentido da gente estar dominado pela questão dos 5 sentidos e achar que a distância é um empecilho, quando por sintonia às vezes as pessoas estão mais ligadas do que nunca. Deixa eu dar um exemplo, Sérgio. Supõe um casal que não está legal e de repente um dos dois do casal gosta de uma outra pessoa, né, à distância. Esses corpos estão juntos numa relação sexual, ali na cama, só que o pensamento de um e o coração está lá longe. Então a proximidade física não significa tanto. E o que acontece? A ligação com a outra pessoa de alma e coração pode ser maior. Então isso é importante, a questão da distância. E outra, um casal que esteja assim, que essa pessoa se resolva. Porque ficar deitado com alguém que você não ama e pensando numa terceira, você já está relacionado com a outra pessoa, mesmo que você não esteja coligado. Essas coisas têm que ser resolvidas com conversa, é claro. E eu não digo nada que a pessoa deve fazer, não. Só estou citando um exemplo de que estar com os corpos unidos não significa estar com os corações irmanados. Então não adianta nada isso trazendo para a questão de um grupo, que o grupo esteja reunido, mas não haja harmonia entre as pessoas. Porque o que faz um grupo não é a parede, não é a casa. O que faz um grupo é objetivos irmanados. O nosso tempo está chegando ali, mas já estou acabando, Jefferson. Quando o olho espiritual está ativado, ruem as barreiras psíquicas e se dissolvem os nós limitantes do ego. Reunião espiritual não é ponto de encontros. Isso é muito comum, né, Sérgio? As pessoas fazem, né? Nada contra. E as pessoas devem ter muita amizade em grupos, se encontrar fora, para não falar de coisas espirituais, para falar de coisas do dia a dia, sabe? Vai jogar boliche junto, vai ao cinema junto, vai jantar junto. Mas a reunião espiritual, ela não é um encontro social, ela é um encontro espiritual, tá? Então que as pessoas não usem reuniões só para troca social, que também faz parte, mas o objetivo ali é bem maior. Reunião espiritual não é ponto de encontros, é conexão de corações e mentes pelo bem comum. Aqui ele fala do George Harrison. Eu perguntei para ele e ele fala assim: nosso irmão, que é o George Harrison, está feliz. Que bom. E só de escutar o nome de Krishna ele já chora, pois o seu coração se derrete de amor. Sério mesmo? Ele me falou isso sobre o George Harrison. Que evolução que teve. Aí aqui ele está falando dele, porque num texto eu falei que ele era a borboleta de Krishna. Olha o que ele falou, Sérgio. Você disse que eu era a borboleta de Krishna, mas eu ainda sou uma simples lagarta lutando dentro da crisálida de mim mesmo. E quando eu penso em Krishna, o meu casulo se enche de estrelas. Olha que arrasa isso aí, né? Mas ele não se considera já um... mas o cara, é a humildade do cara, né? Fale aos seus amigos de estudo sobre o quanto é importante perseverar no estudo e no trabalho espiritual.
Diga-lhes como é auspicioso viver na terra sem as peias da ignorância e da prisão dos sentidos. Respirem o nome dos avatares e enriqueçam o prana que anima os seus corpos. Prana, a força vital, a energia que é a base da vida da gente, pela inspiração. A consciência cósmica não é na terra ou além, é dentro do próprio ser que despertou. Aqui uma mensagem que veio para o Auro Kohá, né, desse espírito hindu. Diga ao nosso amigo músico que Krishna abençoa os mantras que ele conduz. Claro. Só pode ser porque acontece milagre. E que os emissários espirituais do Senhor projetam invisivelmente pétalas luminosas sobre aqueles que estão cantando os mantras junto. E aqui, aqui eu não posso falar, senão eu vou revelar ele, mas ele fala assim: disseram que eu era grande. Não, grande é sempre o Senhor. Aí ele termina, Om Hari Om. E aí vocês vão descobrir quem é o autor dessa mensagem depois que o Jefferson colocar os textos ali, os links para vocês pegarem. Eu não vou revelar porque prefiro não. É preciso que vocês chegam à própria conclusão. O importante sempre é o conteúdo. E estamos finalizando o programa de hoje, que foi bem mais lúdico, né, Sérgio? Queria falar uma coisa, aquela meditação que você colocou, de colocar o universo dentro, ou só foi um texto, visualizar a flor de lótus, é maravilhoso, é muito bom, porque eu estou fazendo todo dia agora. Então vamos fazer o seguinte, é um texto que eu mandei para o Sérgio, muito bacana, que tem uma prática junto, não nesse programa, porque vai ficar muito link, me lembra, Jefferson, no outro, a imagem linda. Aí eu vou pegar o texto que eu mandei para o Sérgio e vou mandar para você, botar o link, para as pessoas poderem praticar essa técnica também, que eu mandei para ele, foi muito legal. Tem muita coisa, gente, a gente vai dividindo com vocês ao longo dos programas, né? Fala, e aí, mas nada se perde, né? Porque no fim está tudo... Esse tempo que a gente vai levando é o tempo que Deus permitir a gente estar com saúde aqui, fazendo o nosso tempo de vida, que só quem sabe é o todo. Agora, enquanto a gente estiver aqui, sempre alguma coisa positiva, né, Sérgio? Sem dúvida, fazer o máximo. O melhor de nós, de dar sempre. E agradecimento ao Jefferson que está ali atrás, que é o nosso amparador aqui do programa, é o cara que rala. Importantes, tem pessoas bacanas, tem os indispensáveis. Não, o indispensável, nós dois somos dispensáveis. O Jefferson sabia que falei dele. Se é para desencarnar, é melhor ir na gente. Deixa o Jefferson sair para ele poder ficar editando outras coisas, Sérgio. Não, sem ele não existiria, porque seria tão caro, tão problemático, teria tão, meu Deus do céu, como é? Mas, e agora, não, olha, tranquilo, sereno, bonito, está fazendo não é um trabalho, é um serviço da luz, trabalho é outra coisa. Depois faz então um trabalho de edição. Nem sempre quem aparece é mais importante, às vezes quem não aparece é mais importante, e acima do Jefferson, eu e o Sérgio, é sempre bom falar, os mentores espirituais extrafísicos que dão uma forcinha pra gente, eles fazem o bem sem olhar quem, e eles têm uma virtude fantástica, eles têm uma paciência enorme para aturar a gente, né? Então a gente é muito grato para eles e grato a Deus por permitir a gente estar fazendo o programa aqui, tentando fazer o melhor possível, sem impor nada, sem fazer nada de forma absoluta, apenas compartilhando essas coisas da luz e do plano espiritual. É a tarefa da gente aqui embaixo, além da tarefa da gente crescer, aprender, trabalhar e fazer um monte de coisa. Incluir pessoas dentro da, trazê-la para a luz, trazê-la para a verdade, né? Isso aí. Obrigado, Sérgio. Olha, é uma alegria enorme poder estar